Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. O meu nome é Rafaela e a ideia é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. E o vídeo de hoje é baseado no conteúdo desse livrinho aqui de Santo Afonso de Ligório. As 7 meditações sobre São José. Meditar sobre São José é meditar também sobre o Evangelho. Santo Afonso viu em São José a possibilidade de santificação nas coisas simples do cotidiano. Para sermos inflamados de amor por essa grande devoção a São José, basta pensar no exemplo de Jesus, que quis obedecê-lo aqui na terra. Já dizia o Evangelho, era-lhe submisso em tudo. Então, nos 30 anos em que Jesus teve a sua vida oculta, a sua única preocupação era obedecer seus pais, Maria e José. E era isso, a Jesus cabia obedecer, então nada ele fazia sem que seu pai mandasse, sem que seu pai permitisse. O Senhor revelou a Santa Brígida: meu filho era tão obediente que se José dizia faça isso ou aquilo, ele imediatamente o fazia. Então a humildade de Jesus em obedecer a São José mostra o tamanho da sua dignidade. Deve ser muito honrado pelos homens aquele que o Rei dos Reis quis exaltar santo. E Santa Teresa, no capítulo 6 de sua vida, dizia: não me lembro, diz a santa, de lhe ter feito um pedido que ele tenha negado. Seria maravilhoso relatar as muitas graças que Deus me concedeu por meio desse santo e os perigos de que me livrou, tanto do corpo como da alma. Parece que aos outros santos Deus concedeu poder socorrer-nos em uma só necessidade. Esse santo socorre em todas, como prova a experiência. Parece que Deus quer mostrar-nos que, como na terra ele foi sujeito, agora no céu faz tudo o que ele pede. Essa foi a experiência de outras pessoas, às quais eu dizia que se recomendassem a ele. Gostaria de convencer todos a ser devotos desse santo, pela experiência que tenho dos grandes favores que ele nos obtém de Deus. Não conheço ninguém que lhe seja especialmente devoto, que não avance sempre mais nas virtudes. Há muitos anos, no dia de sua festa, peço-lhe uma graça, e sempre a tenho conseguido. Peço por amor de Deus, se alguém não o crê, que o faça prova. Não sei como alguém possa pensar na Rainha dos Anjos, que tanto se afadigou durante a infância de Jesus, e não agradeceu a São José a ajuda que naquele tempo prestou à mãe de seu filho. Então veja só que bonita essa meditação de Santa Teresa, que nos lembra o quanto Jesus ajudou a Jesus e a Nossa Senhora nessa vida terrena, e que, portanto, não há nada que ele peça hoje a seu filho que ele não atenda. Jesus continua sendo obediente a São José. E ela ainda faz um desafio: se você não acredita, coloque à prova. Faça um pedido para ver se ele não te atende. E aqui também há um outro lembrete, de que todos nós que um dia haveremos de morrer, devemos especialmente ser devotos de São José. Afinal, ele é o padroeiro da boa morte. Como não seria o padroeiro da boa morte aquele que morreu ao lado de Jesus e de Maria? Então vamos começar com a primeira meditação, que é a viagem para Belém, onde Jesus nasceu. Também José subiu de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Lucas capítulo 2, versículo 4. Então aqui Santo Afonso nos convida a meditar a respeito das conversas que São José tinha com Nossa Senhora nesse caminho para Belém. O quão santas deviam ser essas conversas, deles pensando que aquele bebezinho que estava para chegar seria o salvador de toda a humanidade. Vamos pensar no sofrimento de São José ao ver a sua esposa em dores de parto sem ter aonde repousar para ganhar o seu filho. Como ele deve ter ficado angustiado de ver a sua família sendo expulsa de todas as hospedarias de Belém, sendo obrigados a buscar abrigo numa estrebaria, um lugar frio, úmido, aberto a ventos. Mas imagine também o tamanho da sua alegria, o tamanho da sua consolação quando Maria o chamou dizendo: José, venha ver o Deus menino, venha ver nessa manjedoura sobre capins o Rei do mundo, aquele a que devemos adorar. Veja como treme de frio aquele que faz arder de amor os serafins. Veja como chora aquele que é a alegria do paraíso. Imagine o amor, imagine a ternura no coração de São José ao ver aquele pequeno menininho em seus braços. Se a gente, quando vê um filho, quando vê um bebezinho, já fica com o coração cheio de ternura, cheio de amor, imagine São José ao ver nos seus braços sendo chamado de seu filho, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Então vamos imaginar José ajoelhado aos pés do menino Deus, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu vos adoro. Que sorte a minha, depois de Maria, ser o primeiro a vê-lo nascido, ainda mais sabendo que quereis ser chamado de meu filho. Então imagine José falando: minha vida não é mais minha vida é vossa. Agora minha vida é apenas para servi-lo, para amá-lo. E imagine a alegria dele crescendo ainda mais quando ele viu aqueles pastores que foram chamados pelos anjos para adorar ao menino Deus. Logo em seguida vieram os reis magos do Oriente, também com a missão de adorá-lo,
trazendo presentes, chamando de Rei dos Reis, aquele que veio à Terra para salvar as criaturas. E a segunda meditação é a viagem para o Egito. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e a mãe dele e foge para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13. Então, veja só, depois que os magos visitaram a Jesus, eles voltaram para anunciar o seu nascimento ao rei Herodes, que barbaramente mandou matar todos os meninos menores de 2 anos para não correr o risco de se incomodar com aquele menininho que estava sendo chamado de rei. Então Deus, querendo salvar o seu filho, mandou um anjo para falar para José para pegar o bebê, pegar a sua mãe e fugirem para o Egito. Veja só a prontidão de José em obedecer. Então ele simplesmente pegou os dois e eles logo começaram a viagem. Uma viagem que não foi nada fácil, não foi nada simples. Imagine ir a pé, lá da Galileia até o Egito. E pense também na intimidade de São José com Deus, para que um anjo lhe aparecesse em sonho e ele tivesse certeza que era Deus falando com ele, para que ele tivesse certeza que ele tinha que obedecer. Ele não ficou confuso pensando, será que isso é coisa da minha cabeça, será que não é? Ele simplesmente acordou e fez o que Deus tinha mandado. Então imagine só o sofrimento de José de ver sua esposa, que tinha acabado de ter filho, fazer uma caminhada tão grande com um bebezinho tão pequeno, o medo deles serem encontrados por Herodes, sem saber onde eles iam ficar, sem saber como seria o seu trabalho nesse novo lugar. Mas pense nessa viagem, né? Um lugar áspero, um lugar árido, passando por montes, passando por desertos. Provavelmente eles não deveriam ter muita comida, não deveriam ter muita água. Talvez devam ter precisado de ajuda de outros para conseguir passar por esse caminho. É possível que tenham dormido ao relento embaixo de alguma árvore, passando frio, mas nada disso importava. A única coisa que importava era que José estava fazendo a vontade de Deus, não importa o quão difícil essa vontade fosse. E depois que eles chegaram no Egito, eles ficaram ali por 7 anos, no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo desconhecido. Ali eles não tinham amigos, não tinham parentes. Então São Bernardo dizia que provavelmente nesse período São José deveria trabalhar o dobro para conseguir garantir o sustento de seu filho e de sua esposa. E agora vamos para a terceira meditação, a perda de Jesus no templo. Ficou em Jerusalém o menino Jesus, sem que seus pais o notassem. Lucas capítulo 2, versículo 43. Então, depois que Herodes morreu, era hora de sair do Egito e voltar para casa. E o anjo do Senhor foi novamente enviado a José para que eles pudessem fazer esse retorno. Só que a volta para casa foi ainda mais complicada do que a ida, porque veja, Jesus já estava com 7 anos, ele já conseguia andar, mas era uma criança pequena, então quanto ele não precisava parar no meio do caminho para descansar? Ele já era grande demais para os seus pais ficarem levando ele no colo. Então os sofrimentos deles foram ainda maiores nesse regresso. E aí pense só, anos depois, quando eles foram visitar Jerusalém, imagine o desespero, imagine o sofrimento de Maria e José quando na volta para casa viram que Jesus não estava junto com eles. José estava acostumado a ter a presença do seu filho, do seu Salvador, do seu Senhor, o tempo todo junto com ele. Então imagine a sua agonia quando viu que ele não estava ali no meio daquela caravana. Pela primeira vez eles estavam separados. Imagine a agonia que ele não sentiu por não saber o porquê que aquilo estava acontecendo. Será que ele não ficou se perguntando se Jesus não tinha ido embora por uma falta sua? Veja bem, depois dos 12 anos, na cultura judaica, o menino já é considerado um homem, ele já é considerado um adulto. Então, será que ele não ficou nervoso pensando que Jesus tinha se desagradado com ele por alguma falta e por isso foi embora? Não há desgosto maior para uma alma que tenta agradar a Deus o tempo todo achar que talvez tenha lhe causado algum tipo de desgosto. Então, nesses 3 dias em que eles procuraram Jesus, eles não faziam nada, eles não comiam, não dormiam, só ficavam ali chorando, nervosos, procurando pelo seu filho. Tanto que quando eles o encontraram, Nossa Senhora disse, né? Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. Qual não foi o tamanho da dor de São José de ter passado 3 dias longe de seu filho sem ter notícias dele? E vamos pensar também ao contrário. Qual foi o tamanho da alegria de José quando ele encontrou Jesus no templo e ficou sabendo que ele só tinha se afastado para a maior glória de Deus e não por uma falta sua? E na quarta meditação, vamos pensar sobre como o Santo Patriarca estava sempre com Jesus. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe submisso. Lucas capítulo 2, versículo 51. Então, depois que Jesus foi encontrado no templo em Jerusalém, eles voltaram para casa, e conforme nos diz o Evangelho, continuava sendo-lhe submisso. Então vamos meditar um pouco sobre a santa vida da Sagrada Família, como que era a união de Jesus, Maria, José. A única preocupação deles era a glória de Deus. Em suas conversas, a única coisa que eles falavam era sobre Deus, como agradá-lo, como obedecê-lo, como cumprir a sua vontade, quais os planos de Deus.
Era só disso que eles conversavam. Qual era o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de mandar o seu Filho único para sofrer pela gente, para nos redimir? Quantas lágrimas eles não devem ter derrubado, porque afinal de contas eles conheciam muito bem as Escrituras. Eles sabiam tudo o que dizia lá no livro de Isaías a respeito do quanto o Salvador ia ter que sofrer por nós. O profeta conta detalhadamente quais as dores que ele iria sofrer, os desprezos, as humilhações pelas quais ele iria ter que passar. Deixava claro que a sua aparência ficaria tão desfigurada a ponto de sua beleza não ser mais encontrada no seu rosto. E que ainda assim o seu filho ia ter que passar por tudo isso pacientemente, humildemente, sem abrir a boca, sem reclamar para nada. E que no final de tanto sofrimento, ele seria pregado numa cruz no meio de 2 ladrões. Então, vamos pensar um pouquinho o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento que essas conversas não traziam para o coração de São José, que tanto amava aquele menino. E então assim a gente passa para a quinta meditação, do amor de José por Maria e por Jesus. Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era submisso. Então primeiro vamos pensar a respeito no amor de José por sua esposa Maria Santíssima. Ela era a mais bela de todas as mulheres, a mais pura entre todas, a que mais amava a Deus, a mais mansa, a mais obediente, a mais humilde entre todas. Então, como São José amava muito as virtudes, quanto ele não amava Maria, que era repleta com todas elas? Pense no amor que ele sentia em saber qual era o tamanho do amor que Maria sentia por ele. Ele, mais do que todo mundo, sabia o quanto ela era a predileta de Deus. Afinal, ela foi escolhida para ser a mãe do seu filho único. Ele via de perto todos os dias o amor com que a sua esposa tratava seu filho, o amor com que ela o tratava, com que ela cuidava dessa santa família. De perto ele podia ver quais eram as suas virtudes, quais eram as suas qualidades. Então pense como não amá-la a cada dia mais. Depois de Jesus, ninguém conhecia melhor a Maria do que São José. Qual era o tamanho do amor que José tinha por Jesus? Como o seu coração não se alegrava em saber que o Filho de Deus o havia escolhido para ser o seu pai aqui na terra? Que grande honra, que grande alegria, que grande amor ele não deveria sentir. O amor de um pai por um filho. E um filho que não era apenas homem, um filho que também é Deus. Ou seja, o amor que ele tinha por seu filho não era apenas um amor natural, um amor humano. Era um amor sobre-humano, que conseguia ver na mesma pessoa seu filho e seu Deus. Então pense no incêndio santo de amor que acontecia no coração de José ao ver aquele rapaz obedecendo ele em tudo, ajudando ele na carpintaria, abrindo e fechando a oficina, fazendo tudo aquilo que ele mandava. Aliás, fazendo apenas o que ele mandava, não fazendo nada sem receber a ordem de seu pai. Qual que não deveria ser o sentimento no seu coração quando ele pegava aquele menininho no colo, quando ele brincava com ele, quando fazia carinho nele, e em troca recebia carinhos de volta, quando ele recebia um sorriso de volta do seu filho Jesus? Imagine só os exemplos de virtude que o menino Deus não ensinou para ele desde a mais tenra idade. Como ele não via tudo que ele fazia com a maior perfeição, com o maior amor, e como esses exemplos não enchiam o seu coração. Aqui Santo Afonso fala que às vezes a convivência prolongada entre duas pessoas faz com que o amor esfrie. Afinal de contas, com o tempo, um vai conhecendo melhor os defeitos do outro, mas que com São José e com Jesus, isso foi exatamente ao contrário. O amor entre eles só aumentava, porque afinal de contas, à medida que José convivia mais com Jesus, mais ele conhecia a sua perfeição, mais ele conhecia as suas virtudes. Então, será que a gente consegue imaginar o quanto que ele amou Jesus no tempo em que eles viveram juntos aqui nessa terra? E a sexta meditação é a respeito da morte de São José. É preciosa diante do Senhor a morte de seus santos. Salmo 116, versículo 15. Então, depois de ter servido fielmente a Jesus e a Maria, José chegou ao fim da sua vida. No seu leito de morte, ele estava não só cercado pelos anjos, mas também tendo de um lado Jesus e de outro lado Nossa Senhora. Então pensem como a morte de São José não foi em paz, não foi doce. Afinal, ele tinha do seu lado a própria vida. Não tinha como ser um momento de amargura, de medo. Quais não devem ter sido as palavras de vida eterna vindo de Jesus e de Maria para ele nesse último momento de vida? Então São Francisco de Sales dizia que, na opinião dele, José morreu por conta do mais puro amor a Deus. E assim foi a morte de São José, suave, tranquila, em paz. Afinal de contas, ele passou uma vida toda na mais pura santidade. E aí eu pergunto, como que alguém que passa a vida toda ofendendo a Deus e que merece as penas do inferno vai poder morrer em paz, vai poder ter esse momento, vai poder passar por esse momento com tranquilidade? E entretanto, qual não é o tamanho da consolação que a pessoa tem de saber que nesse último momento ela vai poder passar com a companhia de São José, o padroeiro da boa morte? Se a ele Deus obedeceu,
Quanto mais os demônios não o obedecem quando ele os expulsa, naquela última hora que eles têm para tentar a pessoa contra Deus. Então feliz é a alma que tem por defensor no último momento da vida esse grande advogado, que por ter morrido ao lado de Jesus e Maria, por ter livrado o menino Deus da morte das mãos de Herodes fugindo para o Egito, recebeu de Deus o privilégio de ser o protetor da boa morte, que livra os seus fiéis devotos da morte eterna. E por fim, a última meditação, a glória de São José. Muito bem, empregado bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com o teu patrão. Mateus 25, versículo 21. A glória que Deus concede a alguém no céu é correspondente à sua santidade aqui na terra. Então, para a gente entender o que era São José aqui na terra, basta a gente ver como o Evangelho descreveu. José, seu noivo, sendo um homem justo. Mateus 1,19. Então, se o Espírito Santo chama José de justo quando ele é escolhido para ser o esposo de Maria, qual que não é a grandeza do seu amor a Deus? Qual não é o tamanho das suas virtudes? Mais uma vez, ele nos convida a pensar em quais foram as conversas que São José teve ao longo da vida com Maria, quais foram as conversas que ele teve com Jesus. Isso deve nos fazer pensar quais são as conversas que nós temos com os outros no dia a dia. Será que são conversas santas? Será que são o tipo de conversa que José teria na mesa com a sua família? E aqui ele fala algo muito interessante, veja só. Se uma palavra apenas de Maria bastou para santificar João Batista e atrair sobre Isabel a plenitude do Espírito Santo, a que santidade não chegou à bela alma de José com a companhia e a familiaridade desses anos vividos com Maria? Como será que ele não cresceu em virtude, em mérito, tendo convivido tão proximamente com o próprio Deus? A vida dele toda foi apenas servir a Deus. Ele o serviu, o alimentou, o protegeu do frio, deu todo tipo de assistência que ele precisava aqui nessa terra. Se Deus promete nos recompensar por um único copo de água que a gente dá ao outro que está passando por necessidade, qual será que não foi a recompensa que José teve por cuidar tão bem do próprio Deus? Ele salvou Jesus de Herodes, ele o vestiu, ele o alimentou. Quantas vezes ele não pegou ele no colo para consolá-lo, para alegrá-lo? Se a gente for pensar bem, a vida toda de José foi uma completa oração a Deus. Foi um perfeito ato de entrega, um ato de confiança, um ato de oferta. Então, se o prêmio final da nossa vida é dado proporcionalmente aos méritos que a gente consegue acumular nessa terra, qual será que é a glória de São José lá no céu? E ele termina aqui essa última meditação dizendo que, de certo modo, José no céu manda em Jesus e Maria quando ele precisa conseguir alguma graça para um devoto seu. Então eu vou terminar citando de novo a frase que nos diz Santa Teresa. Não me lembro, diz a santa, de lhe ter feito um pedido que ele me tenha negado. Será que nós temos invocado a São José o suficiente nas nossas aflições do dia a dia? Se você quiser adquirir esse livrinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!